Pois é, né, Paulo? Pobre Rio de Janeiro, como você falou. São 5 ex-governadores que já foram presos, né? E agora o Estado está com o governador interino, porque o Wilson Witzel está afastado, e agora também na esfera municipal, outro interino é obrigado a assumir, porque também o prefeito é afastado por acusações de corrupção. Não sei se tem algum outro lugar no mundo que vive uma situação tão desgraçada como essa do Rio de Janeiro. Bom, sobre a prisão em si, Paulo, tudo que a gente vê dá a impressão de que as acusações são muito consistentes, né, e as provas são bastante contundentes. O que já se sabe, que ela começou em 2018, essa investigação, ou seja, há 2 anos pelo menos, né? Ela culminou numa denúncia que está sendo elaborada e que já foi entregue com 280 páginas. É uma coisa que não foi feita de um dia para o outro, não é um trabalho que começou ontem. E, pelo que a gente viu, essa denúncia traz um monte de material comprobatório, porque, para começar, eles tiveram acesso, os investigadores da Polícia Civil, junto com o Ministério Público Estadual, tiveram acesso a quase 2.000 mensagens que foram trocadas entre o prefeito afastado e o tal empresário, que não se sabe que empresa que ele tem, porque não tem empresa nenhuma, mas chamam ele de empresário, talvez por falta de outra coisa para chamar. O Rafael Alves. Então, o prefeito afastado e o tal Rafael Alves, que é chamado empresário, trocaram quase 2.000 mensagens desde 2016. E esse Rafael Alves, que nem empresário tinha um escritório lá na Rio Tour, ou seja, dentro da prefeitura praticamente, e falava em nome do prefeito e recebia empresários. Tem várias testemunhas e delatores que dizem isso, que ele recebia empresários em nome do prefeito numa instalação da prefeitura, sendo que ele não tinha nenhum cargo na prefeitura. E esses empresários, muitos desses empresários, inclusive, já se ofereceram para colaborar com as investigações, o que quer dizer que as provas vão se somar a outras novas provas, né? Algumas coisas que me impressionaram nessa investigação foi, por exemplo, a duração do crime que o Ministério Público atribui à quadrilha que seria comandada pelo prefeito Marcelo Crivella. Segundo o que diz o Ministério Público, isso começou antes até do prefeito Marcelo Crivella ser eleito. Então, essas mensagens que ele trocava, por exemplo, com esse Rafael Alves, elas vêm lá de 2016 e já dão conta de que havia uma tentativa de armação de um esquema para o caso do Crivella ser eleito, como acabou acontecendo. Então, é um crime que vem lá de 2016, segundo o Ministério Público, perdurou durante todos os 4 anos do mandato do Crivella. Olha só, o texto diz que os crimes foram cometidos de modo permanente ao longo dos 4 anos de mandato. E, segundo disse o Ministério Público, o representante do Ministério Público em entrevista coletiva, até os 45 segundos do segundo tempo, nas palavras desse representante, foram pingando provas e mais provas dentro da investigação que eles estavam fazendo. Ou seja, os crimes não pararam de acontecer e aconteciam em velocidade estonteante. Basicamente, o que era? Eles criavam dificuldade para vender facilidade. Tinha os empresários que tinham dívidas a receber da Prefeitura do Rio de Janeiro, os tais restos a pagar, e daí para azeitar, para passar na frente do outro, para furar a fila, eles tinham que ir lá pedir a bênção do Rafael Alves, segundo o que diz o Ministério Público, e azeitar significa pagar uma gorda propina. Tudo junto, o Ministério Público calcula que foram 50 milhões de propinas pagas para a quadrilha, no mínimo, durante esses anos que começaram em 2016. Eu só queria lembrar quem que é o Marcelo Crivella, né? A gente tem tantos políticos aí no noticiário que às vezes a gente esquece e confunde. O Marcelo Crivella, prefeito afastado do Rio de Janeiro, ele é sobrinho do Edir Macedo, que é líder da Igreja Universal do Reino de Deus, e ele foi por muito tempo um homem de confiança do bispo Edir Macedo. E ele foi tão de confiança que, em 2004, a Igreja Universal admitiu muito candidamente que o então bispo Crivella era laranja da igreja. Daí, naquela época, o vice-presidente da Record falou que a Igreja Universal colocava bens em nome do Marcelo Crivella porque não tinha outra pessoa de confiança para colocar. Essa foi a afirmação que fez o grupo para justificar o fato de usar
o então bispo Marcelo Crivella como laranja, coisa que certamente teve a concordância dele, né? Aí o Marcelo Crivella foi eleito senador, daí depois ele concorreu à prefeitura, concorreu ao governo do Rio de Janeiro e finalmente ganhou a prefeitura do Rio de Janeiro agora em 2016. E nesses 4 anos, de 2016 até o presente momento, ele escapou de várias ameaças de impeachment. Várias ameaças de impeachment. E uma dessas ameaças teve como base uma reportagem muito interessante que a TV Globo fez, que mostrava a existência de um grupo chamado Guardiões do Crivella. O que seriam esses Guardiões do Crivella? Era um grupo composto por funcionários da prefeitura, ou seja, pagos pelo contribuinte, né? O Marcelo Crivella, prefeito, usava esse grupo para ficar, por exemplo, na porta de hospitais públicos e impedir que os cidadãos reclamassem do mau funcionamento dos hospitais públicos. Era só isso que eles faziam. Esses ocupantes eram ocupantes de cargos de confiança e agiam, às vezes, só com a lábia, outras vezes com truculência, com ameaças e tudo isso para impedir que cidadãos pagadores de impostos reclamassem do serviço que a prefeitura oferecia. Um serviço muito criticado, que é o Serviço de Saúde Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro. Outro recente pedido de impeachment, do qual o Marcelo Crivella escapou, foi agora em setembro, e tratava justamente do quê? Dessa denúncia de um esquema de corrupção envolvendo empresários e o Rafael Alves. A operação que agora a polícia batizou de QG da propina, né? Ou seja, Marcelo Crivella nunca foi flor que se cheirasse, né? Sua prisão não é nenhuma surpresa, só que pena que demorou demais, né, Paulo? Agora, Thaís, deixa eu só insistir uma coisa contigo antes de passar para o nosso Tomé e para o nosso Diogo. Eu vi muitos juristas questionando a prisão, dizendo que esta prisão seria ilegal por ser uma antecipação da condenação, que não há nenhum tipo de condenação e que há uma espécie de holofote midiático nessa história toda, há 9 dias do término da gestão, enfim. Você acha que há uma antecipação de condenação e você concorda com essa prisão ou você tem receios também de qualquer tipo de ilegalidade jurídica? Olha, eu não vejo nenhuma ilegalidade jurídica, porque o Ministério Público deixou claro que tratou-se de uma prisão preventiva baseada num dos mais fortes argumentos que costumam embasar uma prisão preventiva, que é a tentativa do acusado de obstruir a justiça. Como a gente viu aí, o prefeito afastado, Marcelo Crivella, ele simplesmente tentou engambelar os investigadores, entregando para eles um celular falso. Um telefone celular falso. Quando houve a busca e apreensão na casa dele, ele deixou um celular de mentirinha lá para que a polícia achasse que era o dele e levasse. Ele não deu a senha, não deu nada, a polícia teve que quebrar a cabeça durante semanas para poder quebrar as senhas e entrar no celular, e quando conseguiu isso não tinha nada lá dentro, porque era o celular falso desses celulares que a gente usa para o bandido levar no assalto, né? Foi isso e várias outras tentativas que foram identificadas pela polícia de o prefeito tentar obstruir, obstaculizar o trabalho da polícia. Isso tudo configura claramente uma tentativa de atrapalhar o trabalho da justiça, dos investigadores, e é um dos pilares que apoia, que justifica o pedido de prisão preventiva. Portanto, respondendo a sua primeira pergunta, eu não vejo ilegalidade nenhuma e, na verdade, nem sequer ouvi alguém contestar a prisão preventiva. Sobre o timing da prisão, muito pior seria se essa prisão tivesse sido pedida, por exemplo, antes das eleições, né? Vamos lembrar que a gente acaba de sair das eleições municipais, em que o prefeito Marcelo Crivella foi derrotado. Imagine se isso acontecesse antes, por exemplo, dessa prisão, dessa eleição, isso tudo teria, no mínimo, despertado suspeitas. E também não vejo por que adiar, se a denúncia estava madura, por que adiar simplesmente pelo fato de que faltam 9 dias para ele terminar o mandato. Se faltassem 3, faltassem 2, se ele tivesse terminado o mandato, dá na mesma. O importante é que até o momento não se viu nenhuma ilegalidade configurada aí. Muito pelo contrário, o que se vê é uma inundação de provas, materiais inclusive, e bastante contundentes.